Deixa eu abrir aqui. Você abriu, amém? Eu ainda não. Achei. Salmo 133. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Então o texto fala sobre união, sobre unidade, né? Nós lemos esse texto e nós falamos, né, sobre unidade no meio do povo. E nós falamos também que o que tem minado a unidade no meio do povo é a ofensa, não é verdade? Nós estamos em batalha espiritual, né? Todos nós que somos crentes, filhos de Deus, nós estamos em constante batalha, não é verdade? Nós sempre temos uma batalha a ser travada. Por isso que a Bíblia diz que a nossa vida é de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória. Se é de vitória em vitória, é porque tem batalhas e batalhas, né? E o Senhor falou conosco a semana passada e essa semana sobre algo que tem minado a comunhão, a unidade no meio da igreja, que é o espírito da ofensa, né? Eu vou resumir bastante, mas quem não ouviu, quem não esteve na semana passada, eu creio que você vai entender e nós vamos continuar. O espírito da ofensa, né? A ofensa, pessoas que se ofendem, pessoas que guardam sentimentos no coração. E com isso, acaba minando a unidade da igreja, acaba minando até a sua própria vida espiritual e ministerial também. Tá bom? Amém? Você pode dar uma glória a Deus? Vamos orar? Senhor, nós nos colocamos diante de Ti nessa noite. Como já foi falado, como já foi orado, o Senhor tem total liberdade nesse lugar. Pai, pedimos que em nome do Senhor Jesus, Pai, a Tua palavra venha ficar guardada na nossa mente, no nosso coração, que se torne uma prática, Deus. Pai, desde que já nós repreendemos todo ladrão da palavra, tudo aquilo que se levanta, Pai querido, contra o Seu povo, nós repreendemos em o nome de Jesus e declaramos que o Espírito Santo de Deus tem liberdade em nós, tem liberdade nesse lugar. Pai, continua conosco, abre o céu sobre nós, é o que nós te pedimos e te agradecemos em o nome de Jesus. Então nós falamos sobre unidade e sobre aquilo que tem minado a unidade que é a ofensa, né? E nós falamos na semana passada que a ofensa, ela é uma armadilha espiritual, né? Uma armadilha que o inimigo muitas das vezes lança na nossa vida, e isso para nos impedir de viver a plenitude de bênçãos que o Senhor tem para nossas vidas. Nós cantamos aqui, né? O inimigo tenta laços e embaraços para nos envergonhar. E é assim, amados. Então, existem muitas batalhas espirituais a serem travadas, né? Nesses dias, o Senhor está falando sobre o espírito da ofensa. Existem outros inimigos, né? Mas eu creio que nessa noite, nesses dias, o Senhor quer nos ensinar a guerrear, a travar guerra, sabe, contra tudo aquilo que te rouba, tudo aquilo que rouba a tua vida, e entrar em batalha contra aquilo que rouba a bênção, a vida e a unidade no meio da igreja e na tua casa, na tua família também. Amém? Então a ofensa, nós lemos, é uma armadilha espiritual. E eu vou ler aqui aquilo que eu anotei e falei na semana passada. A armadilha é uma pedra de tropeço, né? A palavra grega escandalon
é usada para ofensa, e sua origem se refere à parte de uma armadilha. Então, amados, quantos de nós, muitas das vezes, temos caído em armadilhas espirituais, não é verdade? E essas armadilhas têm nos impedido de viver aquilo que o Senhor preparou para nós vivermos. Guardar uma ofensa é visto como tomar um caminho que desvia da vontade de Deus. Eu só estou recapitulando aquilo que nós falamos na semana passada. Guardar uma ofensa é visto como tomar um caminho que desvia da vontade de Deus. Então, nós não devemos guardar a ofensa. O que é uma ofensa? Né? São sentimentos de amargura, de rancor, dificuldade de liberar o perdão, dificuldade de se liberar de uma situação que te chateia, que te entristece. Tudo isso é uma ofensa. E isso é uma armadilha. E isso desvia você do caminho da vontade de Deus, daquilo que o Senhor reservou para a tua vida. E isso desvia você da vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. Amém? Está dando para entender até aqui? Você pode dar um glória a Deus bem forte? Dá um glória a Deus bem forte para espantar o sono. Eu sei que tem gente que veio de trabalho, um dia agitado, a gente chega cansado, aí senta, né? Relaxa um pouquinho, aí dá. Mas não desperta aí, igreja, não se distrai não. Tá? Fique atento àquilo que o Senhor está falando conosco, porque isso é um privilégio poder ouvir isso e sermos ensinados pelo Senhor. E eu quero ler novamente aquilo que lemos em Provérbios 19:11. Se a mídia puder colocar aí na tela, aquela versão boa. Provérbios 19:11. Provérbios 19:11. A NVI tem uma versão bem mais interessante, a minha também. Aqui está dizendo: a discrição do homem o torna longânimo, e a sua glória é perdoar as injúrias. Né? Ali está: o discernimento do homem lhe dá paciência, e a sua glória é ignorar as ofensas. Então, o Senhor está nos chamando nesses dias para discernirmos e ignorar. Ignore a ofensa. Ignore situações que se levantam na nossa vida, no nosso dia a dia, para roubar a nossa alegria, roubar a nossa paz, nos desviar do caminho da vontade do Senhor. Não é verdade? Está dando para entender, amados? Então, é como nós lemos aqui, o discernimento do homem o torna, como é que é? Bota aí para a gente, tira agora não, gente. Não deixa a palavra fluir. Bota aí de novo. O discernimento do homem lhe dá paciência, e a sua glória é ignorar ofensas. Ignorar ofensas. Amém? Glória a Deus. Lembrando que aquilo que nós falamos, e eu estou recapitulando, lembrando que o que está em jogo é o que nós lemos em Salmo 133, né? Que a união, a unidade, o Senhor derrama vida e bênção. Vida e bênção sobre a tua casa. Vida e bênção sobre a tua família. Vida e bênção sobre a igreja. É isso que o Senhor tem para nós. Mas para que nós possamos viver isso, nós precisamos travar uma batalha. Uma batalha contra o espírito da ofensa. Nós temos que batalhar, amados, contra sentimentos que se levantam dentro do nosso coração e se levantam contra nós. Temos que batalhar. Amém? E o Senhor, nós falamos sobre isso, o Senhor tem me ensinado, e eu vou continuar aqui.
uma frase que nós lemos aqui que diz: homens que não se ofendem são respostas de Deus para abençoar e libertar nações, libertar ambientes, ser bênção em vidas. Então, pessoas que não se ofendem são instrumentos de Deus, são respostas de Deus. Quantos querem ser instrumento do Senhor? Quantos querem ser resposta de Deus para um lugar? Então, amados, entra em guerra contra a ofensa. Entra em guerra. Não aceite situações que se levantem para te tirar do alvo que o Senhor traçou para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Amém? E o Senhor me lembrou de 3 pessoas na Bíblia que nós falamos, né? E vamos falar hoje de novo. E um pouquinho mais detalhado, deixa eu beber uma água aqui para acalmar um pouco. É um desafio, mas é uma responsabilidade. Mas é que o Senhor venha nos ensinar nessa noite, né? E eu entendo, mas que essa palavra, ela é uma palavra assim, que ela vai... Fugiu a palavra agora. Como é que diz? No impedimento, como é que fala? Fugiu. É uma palavra assim... Resistência. Lembrei. Esse tipo de palavra, amados, ela é uma palavra que ela gera muita resistência, sabia? Porque tudo que o inimigo quer é que você viva em ofensas. É que você viva em rancores, viva em amarguras. Tudo que o inimigo quer é que você viva com o coração fechado, que não libere o perdão. Tudo que o inimigo quer é que o espírito da ofensa continue tendo lugar e espaço na tua vida, na tua casa, na tua família. Por isso que há muita resistência. Tem pessoas que ouvem essa palavra. A palavra da diaconisa Aninha até que foi legal. A palavra não é minha, amados. Tá? Se eu pudesse escolher uma palavra, eu acho que eu escolheria uma palavra mais bonitinha, de vitória. E você vai vencer! E você vai vencer! E eu vejo o anjo! Palavra boa, todo mundo gosta de ouvir isso, né? Que você vai vencer, que você vai coisa, que eu vejo 10 anjos. Eu vejo coisa boa de se ouvir, né? Mas uma palavra dessa também é uma palavra muito boa. De libertação para a tua vida. Não tem nada melhor do que você viver livre. Não tem nada melhor do que você aprender com Deus a se livrar das armadilhas que o inimigo traça para a tua vida. Porque o inimigo traça, né? A gente cantou, né? Cadê a Bia? Lá, a Bia. Vivi. A Vivi cantou, nós cantamos, né? O inimigo tenta laços e embaraços para te envergonhar. Mas não vai. Desde que você entenda que essa palavra não vem de homens, vem da parte do Senhor, para te ensinar a viver um novo tempo. Então fique atento, não morda a isca, né? Eu até falei pastor, essa ela não lembrou não, né? Pastor, ela vai me emprestar um livro. São iscas de Satanás. A ofensa é uma isca de Satanás. Nós falamos, né, aqui na semana passada. As ofensas, elas não param. Sempre acontecem situações de pessoas que nos entristecem, nos chateiam, nos ofendem, nos desrespeitam. Acontece, né? Até Jesus voltar. E a grande questão não é se a ofensa vai vir ou não. É como você vai lidar com ela. Como é que você vai agir, como é que você vai reagir quando situações vêm contra a sua vida. É isso que conta. Amém? E o Senhor nos convida a entrar em guerra contra o espírito da ofensa. Amém? E o Senhor me colocou três pessoas na Bíblia que nós falamos e vamos falar hoje, com um pouquinho mais de calma.
E homens que não se ofendem são respostas de Deus. Pessoas que não se ofendem são respostas de Deus, são instrumentos de Deus. Pessoas que não se ofendem são pessoas que Deus pode usar. Quantos querem ser usados pelo Senhor? Então, não se ofenda. Não morda a isca de Satanás. Não caia nas armadilhas. Fique atento. Nós vamos entender um pouquinho melhor como. Amém? E nós falamos a respeito de 3 pessoas, né, que o Senhor colocou no meu coração, me lembrou. Falamos de José, né? Nós sabemos que José foi vendido pelos irmãos, né? José tinha os irmãos gostaram da túnica que o pai fez para José, né? José ganhou uma túnica bonita, vermelha e preta, né? A túnica bonita, não era? Túnica de José vermelha e preta, com um brasão uma túnica forte. Não, estou brincando, só para descontrair, porque eu estou nervosa. Então, José foi vendido pelos seus irmãos. E demorou um tempo, amados, até que se cumprisse um sonho que ele teve. José, ele teve um sonho, né? Ele sonhou de espigas se curvando diante dele. Depois ele sonhou com o sol e a lua se curvando diante dele. Foi um sonho. E dali começou, né? E a gente sabe que os irmãos levaram José, venderam ele foi vendido como escravo, né? Foi parar na casa de Potifar. A esposa de Potifar gostou dele, queria ele, mas ele era um menino de Deus, né? Fugiu. Ela ficou revoltada, pegou a roupa dele, mentiu, disse que ele tentou alguma coisa com ela, e ele foi preso. Estou só resumindo, porque... Não, está tudo bem, pastor. Ele ficou preso na cadeia. Lá na cadeia ele teve um sonho, né? E aí viu-se que ele podia interpretar sonho. E quando o faraó teve um sonho, lembraram dele na cadeia, né? Porque quando ele teve um sonho com o padeiro e com o copeiro, ele falou assim, quando vocês forem, lembra de mim, tá? Fala com coisa. E o padeiro se esqueceu, o padeiro, né? O copeiro morreu. Estou pedindo ajuda dos universitários. O padeiro, né? Depois que foi o sonho, se esqueceu completamente de José. Foi o padeiro que morreu, é verdade. O copeiro que estava vivo. Por isso que é bom ter apoio ali. Então, o copeiro se esqueceu de José, mas como o faraó teve um sonho, aí que o copeiro se lembrou, tem um homem na cadeia que ele interpreta sonho, E demorou, hein? Aí José só interpretou o sonho, a gente conhece, ele virou governador, o segundo homem mais poderoso do Egito. E nesse meio tempo, quem chega lá no Egito? A família, os irmãos de José. Amados, perdão, pastor, eu falei igual o pastor. Os irmãos de José chegou. E qual foi a reação de José? Fala para mim. Prende todo mundo, mata todo mundo, gente ruim, por isso que eu estou aqui. José fez isso, gente? Não. Sabe por quê? Porque ele não se ofendeu. Esse tempo todo, ele não ficou ruminando amargura, rancor, ressentimento. Não houve. O texto diz, pedi para mim, amiga, você pode colocar para mim Gênesis, para a gente ler junto? Gênesis 45, do 1 ao 5. Olha a resposta de José para os irmãos. A essa altura, José não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou: saiam todos da minha presença. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. Isso aí ele gritou, foi com os guardas, tá? Não foi com os irmãos, não. Aí, ele chorou tão alto que os egípcios o ouviram e a notícia chegou ao palácio de Faraó. O próximo. Então José disse aos seus irmãos: eu sou José, o meu pai ainda está vivo?
os seus irmãos ficaram tão amedrontados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Versículo 4. Por favor, cheguem mais perto de mim, disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: sou eu, José, o seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Versículo 5. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Olha só. Olha. Porque ele não se ofendeu. Porque, amados, se José tivesse magoado, amargurado, ressentido, porque os irmãos venderam ele, jogou no poço, foi vendido como escravo, ficou na cadeia, ele não ia conseguir estar conectado com Deus. Porque o Espírito Santo, ele foge a palavra, a palavra foge, mas o Espírito Santo, ele não flui num coração amargurado, ressentido. Você está dando para entender? O Espírito Santo, ele é santo. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele se entristece. Existem algumas situações, sentimentos, que o Espírito Santo se entristece. Mas José, por tudo que ele passou, ele ainda conseguiu se manter conectado com Deus. E onde ele estava, prosperava. Ele estava na casa de Potifar, ele prosperou na casa de Potifar. Ele ficou preso na cadeia, ele prosperou na cadeia. Ao ponto dos guardas, a chave das portas ficava com José. Porque ele prosperou, ele era um homem diferenciável, confiável. Amém? Porque José não se ofendeu. Né? E quando ele estava diante de seus irmãos, ele pôde chorar, perguntar pelo pai. Né? Os textos dizem que ele chorava tão alto que se ouvia, né? O choro de José. Então, José não se ofendeu. E porque ele não se ofendeu, ele pôde ser usado por Deus para salvar uma nação inteira. Todo o Egito foi salvo. E todas as regiões em volta do Egito também foi salvo. Inclusive, a sua própria família foi salva. Amém? Você pode dar uma glória a Deus? Então, amados, não se ofenda. Não se ofenda. Não guarde rancores. Não guarde amarguras. Amém? Um outro nome que o Senhor colocou no meu coração foi Davi. E nós lemos em Atos 13, 22, que Deus fala: achei Davi, um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. E a gente leu, né, que Davi, ele passava por situações, Saul, que o perseguia, queria matar, mas quando Saul morreu, ele chorou pela morte de Saul. Isso é o quê? É um coração singelo, um coração liberado, um coração que não guardou as ofensas. Um outro nome foi Jesus. E esse texto eu gostaria que a gente lesse junto, igual nós lemos. Jesus, 2 Coríntios, você pode colocar para a gente, mídia? 2 Coríntios, capítulo 5, 18 e 19. 2 Coríntios 5, 18 e 19. Jesus, que é o nosso modelo, nós devemos seguir e praticar. Diz assim, ó: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. 19 agora. Ou seja, que Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo e não levou em conta as transgressões dos homens e confiou a nós a mensagem da reconciliação. E o Senhor confiou a nós o mesmo dever de nos reconciliarmos sempre. Ministério da reconciliação. Amém?
E nesse meio tempo o Senhor me ensinou algo muito interessante, porque a gente lê, parece que é tão difícil, Senhor, que difícil viver isso. Que difícil você não viver angustiado, rancoroso, amargurado. Que difícil você se livrar das ofensas, das situações. Amados, não é impossível, porque nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo mora dentro de nós, amém? O Espírito Santo mora dentro de você? Ele está aí dentro? Ele te capacita. Ele te capacita a alcançar um coração sincero, um coração liberado, um coração puro, singeleza de coração. Nós vamos falar sobre isso, vamos para concluir. E o Senhor tem falado comigo e eu quero te convidar a orar por isso. Orar por singeleza de coração. Senhor, me dá singeleza de coração. O que é ter singeleza de coração? E eu vou ler aqui. O que é ter singeleza de coração? Viver em singeleza de coração é um estado de espírito onde a vida é vivida com uma motivação única e pura: servir a Deus e amar os outros. Então, singeleza de coração é viver um estado de espírito onde a sua motivação é só servir ao Senhor e amar os irmãos, amar o próximo. Servir ao Senhor e amar ao próximo. Amém? E eu quero falar com você, ore por singeleza de coração. Há um óleo precioso a ser derramado. Há uma unção do Espírito a ser derramado sobre nós. Quantos querem viver isso? Um óleo especial do Senhor, um derramar do Espírito Santo sobre a tua vida, sobre a tua casa, no meio da igreja. Então, amados, nós precisamos, assim, entrar em guerra mesmo, entrar em batalha espiritual contra tudo aquilo que se levanta para nos roubar da bênção que o Senhor tem para nós, nos roubar do óleo precioso que o Senhor tem para nós. Entre em guerra contra a ofensa. Busque sempre viver a unidade do Senhor, a unidade no meio da igreja, a unidade no meio da sua família, no meio onde você estiver. Amém? E o Senhor me lembrou um texto de Atos 2, 46 e 47. Eu vou ler para a gente conhecermos esse texto. É um texto da igreja primitiva. Atos 2, 46 e 47 diz assim: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Olha aí, ó, singeleza. A igreja na terra, ela começou assim, dessa forma, com um povo de singeleza de coração, coração leve, que repartiam tudo. Versículo 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. O Espírito Santo acrescentava naquele lugar, porque havia unidade e singeleza de coração. Unidade e singeleza de coração. Amados, existem batalhas que nós só vencemos com unidade. Existem vitórias que só vêm com unidade. Se você tiver unidade de propósito, unidade de coração, unidade de espírito, a vitória vem. Mas muitas das vezes nós temos dificuldade de praticar a unidade por causa das ofensas. Mas ore por singeleza de coração, ore pelo teu coração, ore pelos teus sentimentos. Ore por isso, guerreie, não permita que sentimentos roubem a bênção que Deus tem para você, para a tua casa,
para a tua família. Amém? A unidade, amados, é algo poderoso. E eu agradeço porque deu tempo de falar, que eu ia falar na semana passada. Enquanto eu estava estudando, eu me lembrei tanto daquela passagem onde Josué estava guerreando, né? Existe uma passagem lá que Josué estava guerreando, né, com o povo. E Moisés estava no monte orando. O texto diz que enquanto Moisés tinha as mãos levantadas, o povo prevalecia. Mas quando a mão de Moisés se cansava e pesava, o povo perdia. Aí, percebendo isso, Arão e Hur pegou Moisés, sentou ele numa pedra e sustentou o braço dele, até o povo vencer. E Deus mandou registrar isso, para mostrar como é que aquela guerra foi vencida, com unidade. Unidade. Não foi feito de Josué, não foi feito do exército, também não foi feito só de Moisés, foi todo mundo. Josué na batalha com os soldados, Moisés, Arão e Hur. Você quer vencer batalha? Existem batalhas, amados, que nós vamos vencer em unidade. Deus nos deu um corpo, Deus nos deu uma igreja, Deus nos deu pastores, Deus nos deu tudo para que possamos viver em unidade, para que possamos vencer algumas batalhas que só conseguimos vencer juntos. E o diabo sabe disso, o inimigo sabe disso. Por isso que se levantam situações no meio das igrejas. Tantas igrejas são rompidas. Quantas pessoas com potencial tremendo, pessoas com potencial ministerial tremendo, mas morreram, estão paradas por causa do espírito da ofensa. Mas em nome do Senhor Jesus vai cair por terra esse mal no nosso meio, não vai prevalecer, porque Jesus Cristo vai adiante de nós e nós vamos tomar a responsabilidade de não cair nas armadilhas do inimigo, de sermos dependentes do Senhor e orar a cada dia, ora pelo teu coração, amado. Eu contei aqui na semana passada como funciona você orar. Davi orou no Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Isso funciona, amados. Funciona, eu digo de experiência própria, por situações que eu vivo. E que o Senhor me ensinou a orar pelo meu coração. Senhor, eu rejeito esse sentimento. Senhor, eu rejeito essa amargura. Eu rejeito, eu não aceito. Limpa meu coração. Me dá singeleira de coração. Me dá um coração puro. Me dá um coração liberado. Me dá um coração leve. Tenha um coração leve, amado. Seja alguém de coração leve, alguém simples. Seja alguém que também não se ofenda à toa, porque tem gente também que se ofende à toa, né? A gente fala uma coisa, a pessoa interpreta a outra, já se chateia, sabe? E isso é um mal que mina, que rouba. Porque Jesus disse que a unidade Deus ordena vida e bênção. Vida e bênção e óleo precioso. Óleo precioso. É unção de Deus sobre a tua vida. Unção específica. Agir do Espírito Santo sobre você. Então, se nós quisermos viver isso, amados, nós precisamos, cada dia, entrar em guerra contra as iscas do inimigo e orar para ter um coração simples, curado, tratável, dando lugar ao Espírito Santo de Deus. Amém? Graças a Deus consegui concluir sendo fiel ao Senhor. Quantos entendem essa palavra? Você entendeu essa palavra? Você aceita o desafio de praticar? Glória a Deus. Essa palavra é um desafio, porque nós temos que praticar. Nós só vamos viver um sobrenatural se nós praticarmos.
É fácil? Não é, mas é possível, porque o Espírito Santo mora dentro de nós. O Espírito Santo é nosso amigo. Ele nos ajuda, Ele nos ensina, e Ele quer nos levar a lugares altos. Ele quer nos levar aonde o Senhor preparou para nós. Amém? Glória a Deus. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Dá mais uma salva de palmas ao Senhor. Amados, vamos ficar de pé. Uma coisa que a gente tem que entender, como ela deu exemplo aqui, a ofensa é muito séria. A ofensa, quando você vai na raiz da palavra, quer dizer, é um ato tanto verbal quanto físico ou moral, que você viola, você transgride isso, insulta uma pessoa, você transgride, é uma ofensa. Então pode ser física ou pode ser verbal, toca, insulta, né? Transgride. Olha só que Hebreus capítulo 12, versículo 15, presta atenção. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. Presta atenção, por meio da raiz de amargura, ou seja, uma ofensa, algo que a pessoa guardou, que é uma ofensa, ficou irritada, ficou chateada, se machucou, guardou, não liberou. A Bíblia fala que todos que estão em volta podem ficar contaminados. O maior problema dentro das nossas casas, dentro da igreja, é raiz de ofensa, é raiz de amargura. Quando isso acontece na vida de uma pessoa, a Bíblia fala bem claro, causa perturbação quando brota, e realmente gera confusão, atrito entre irmãos, atritos dentro de casa, atrito com mulher, com homem, raiz de amargura, ofensa entrou, contamina o que está em volta. Aquilo que era pequeno se torna grande, vai pegando no filho, vai pegando no outro irmão, aí vira, um faz fofoca para o outro. Minha amada, quando vê, contaminou o ambiente todo. E a Bíblia fala que sai da graça de Deus. Graça aponta para misericórdia. A Bíblia fala que você perde ela, porque a pior coisa para o Senhor, como dizem Salmos, é a contenda entre irmãos. Ou seja, a gente perde a graça. Jesus levou toda a ofensa na cruz do Calvário, amém ou não amém? A ira que estava sobre a nossa vida, Jesus levou, meu mano. Tem gente que às vezes a gente respira perto dela, ela já fica irritada. Tem gente que qualquer coisa se ofende e guarda, não pode. Eu me lembro de uma passagem em Números 20, que o povo começou a reclamar no deserto de Sim. Quem lembra disso? Né? Carlos, você lembra disso? Já está rindo para mim. Amado, começaram a pedir de novo a comida do Egito, começaram a reclamar porque não tinha água, era melhor estarmos em outro lugar, assim como os nossos irmãos, e começaram a reclamar com Moisés. Moisés foi falar com o Senhor falou, vai lá onde eles estão, chega perto daquela rocha e fale com ela que vai sair água. Deus se ofendeu? Não. Sabe o que Moisés fez? Pegou a vara, Deus falou, pega a vara e fala com a rocha. Fala. Ele bateu 2 vezes na rocha. Ficou ofendida pela reclamação do povo. Ainda falou assim, aí está a água, vocês não pediram água? Está aí, ó. Sabe o que aconteceu? Ele perdeu a graça de Deus. A Bíblia fala que ele não entrou na terra prometida. Ele perdeu ali por causa de ofensa. Ele nem foi nem por ele, foi por causa, ele ficou chateado com o povo. Olha como é que contamina a ofensa. Contaminou a ponto de o povo não entrar na terra prometida e nem ele. Hebreus 12, versículo 15. Se contamina, amado, libera isso do seu coração. A gente tem que levar a vida, entrega. A Bíblia fala para a gente entregar ao Senhor. O jugo do Senhor é leve, né? O jugo do Senhor, né? O meu fardo é leve, o meu jugo é suave, aliás. Deus fala para entregar para Ele. Eu queria fazer esse convite para você. Não sei a guerra que você está enfrentando.